Saudações, companheiras e companheiros da Quinta Brigada! Sou o professor Fernando Rocha, sempre trazendo os conflitos da história, mas hoje proponho uma reflexão. E se tivesse acontecido diferente? Quem é que nunca se perguntou? E se o Brasil tivesse sido colonizado por holandeses? Se os americanos tivessem vencido a Guerra do Vietnã? Eu também sempre me fiz esse tipo de pergunta. Mas, ao longo dos estudos na faculdade de História, depois quando eu terminei, me tornei professor, eu me senti um pouco culpado de fazer essas perguntas. Eu achava que não tinha nada a ver, que era coisa que não tinha acontecido, era ficção, que a história não tratava disso. Os anos foram passando, eu entrei no mestrado, até que eu conheci esse autor aqui. É o Antoine Proust. Esse livro, 12 lições sobre a história. E em 2 frases ele resume tudo que eu pensava diferente. A história não se escreve a partir de suposições. Eis o que se repete frequentemente. Ora, justamente, a história faz-se assim. Então, a partir daí, estudando para desenvolver a minha dissertação, que tinha a ver com esse tema, eu comecei a ver que vários outros autores, vários outros historiadores importantes, eles tratam desse tema também. Então não era um pecado histórico tão grande assim que eu estava cometendo. Pelo contrário, eu estava deixando de fazer uma certa obrigatoriedade para todo historiador. Vamos lá que eu vou explicar isso melhor. Uma das coisas mais importantes para se compreender a história é você saber as causas de um determinado acontecimento. Nas ciências físicas, os fenômenos também têm causas. Só que esse tipo de coisa funciona diferente da história para as ciências físicas. Vamos dar um exemplo aqui. Combustão. Para acontecer a combustão, você precisa de 3 fatores: calor, combustível e oxigênio. Se você tirar qualquer uma dessas 3, não vai haver combustão. Mas na história não funciona assim. Vamos pensar, por exemplo, Revolução Francesa. São várias causas. Crise econômica, problemas climáticos que interferiram na colheita nos anos anteriores, a ajuda da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Essas causas, elas têm uma hierarquia. Algumas causas são mais importantes do que outras para determinar algum acontecimento. Como eu já falei num vídeo que eu fiz sobre as fortalezas incas, que eu coloquei várias causas da derrota dos americanos, da conquista espanhola, do genocídio dos povos daqui da América. Fiz essa gradação de causas mais importantes e causas menos importantes. Então, qualquer acontecimento histórico a gente tem que pensar assim. E para a gente chegar a essas conclusões, a gente precisa imaginar como teria sido sem uma determinada causa, ou com uma mudança em determinada causa. E por que a gente precisa imaginar como teria acontecido? Porque a gente não consegue fazer uma experiência em história. Nunca mais vai acontecer o que já aconteceu. Eu não posso voltar no tempo e falar com Luís XVI: olha, não se meta na Guerra de Independência dos Estados Unidos, porque isso vai prejudicar você, eu venho do futuro. Não, isso nunca vai acontecer. Então a gente tem que imaginar como teria acontecido, para a gente poder fazer essa gradação de causas. Então, dos diversos historiadores que tratam sobre esse assunto, além do Antoine Proust, que eu já falei, posso citar 2 aí que são bastante conhecidos do grande público. Um é o Eric Hobsbawm, ele trata isso no livro Sobre História, e o outro é o Jacques Le Goff, que ele vai tratar do assunto no livro História e Memória. Uma outra categoria de livros que vai abordar o tema são livros, para trazer aqui para nossa área de estudo, sobre os conflitos, que começam a fazer análises específicas de acontecimentos, como teriam ocorrido. Separei 2 aqui que eu tenho. Um é esse aqui, What If? Traduzindo literalmente, e se tivesse acontecido, né? Diferente. Então ele analisa vários acontecimentos. Então ele começa aqui desde 701 a.C., fala sobre uma praga que atacou Jerusalém, na época que os assírios dominavam a cidade, passando por Grécia Antiga, Roma, Império de Alexandre. Mas aqui para o nosso tema de interesse, ele fala, por exemplo, sobre a Batalha de Midway, o que teria acontecido se
os americanos tivessem perdido essa batalha, o que teria acontecido se o dia D tivesse falhado. E aí tem até uma discussão aqui bem interessante. Ele fala que talvez os americanos tivessem jogado a bomba atômica na Alemanha. O que teria acontecido se a Guerra Fria tivesse esquentado? Entre muitos outros temas aqui que ele aborda. São vários autores, organizado aqui pelo Robert Cowley, e cada autor é responsável por um capítulo. É meio centrado, assim, pelo menos na parte da história contemporânea, é meio centrado na história americana. Fala muita coisa aqui de independência dos Estados Unidos, guerra de secessão, a própria Segunda Guerra Mundial fala sobre um ponto de vista americano. E o outro livro aqui é específico sobre a Segunda Guerra Mundial. Como o Hitler poderia ter ganhado a guerra, de Bevin Alexander. Aqui ele vai analisando todos os passos da Segunda Guerra Mundial, desde lá do início até o ponto final, a Batalha de Ardenas e a conquista da Alemanha. E em cada ponto desse, o que o Hitler poderia ter feito para ter conseguido superar os obstáculos da guerra. Claro que lá no final já não tem muito dessa análise, mas nas partes iniciais da guerra, aí ele fala muito, principalmente o que é uma certa unanimidade entre os historiadores da Segunda Guerra Mundial, é que o maior erro do Hitler foi ter atacado diretamente a União Soviética. Se ele não tivesse tido essa atitude, se tivesse tentado contornar, chegar aos campos de petróleo antes, talvez a guerra tivesse um outro resultado. E passando por uma última categoria de livros que aborda essa história chamada contrafactual, quer dizer, a que não aconteceu, nós temos as ficções, os romances, escritores da literatura que fizeram esse exercício de imaginação. Eu separei aqui dois, até vários, né, que a gente pode pegar como exemplo. Separei dois que eu sou muito fã desses autores. Esses livros que eu vou mostrar não são os primeiros livros deles que eu li. Eu não cheguei a eles através desse tema. Eu li outros livros e depois que descobri que eles falavam sobre isso. Os dois são escritores norte-americanos. Um é o Philip Roth. Ele analisa aqui nesse livro o Complô contra a América. Ele está em inglês aqui, mas ele tem traduzido em português, bem fácil de se encontrar. Ele imagina o que teria acontecido se nas eleições norte-americanas para presidente, na última eleição do Roosevelt, ele tivesse perdido para um candidato que fosse fascista, que apoiasse o Hitler. E o segundo aqui é o Philip K. Dick. Aliás, os dois se chamam Philip, né? Nem tinha reparado nisso, mas tudo bem. Philip K. Dick, ele tem esse livro aqui, O Homem do Castelo Alto, que é muito famoso para quem gosta de ficção científica. Tem até uma série na Amazon Prime. Esse livro aqui, ele imagina um mundo em que o eixo teria vencido a Segunda Guerra Mundial. Os alemães e os japoneses. Então, os japoneses tomam conta da costa oeste americana e os alemães tomam conta da costa leste. E entre essas duas tem como se fosse uma zona desmilitarizada. E o livro é muito bom. A série é inspirada no livro, não tem assim muita fidelidade, mas é bacana também. Então, a partir de agora, quando você quiser imaginar o que teria acontecido em determinada guerra, se o outro lado tivesse vencido e tudo mais, não se preocupe, não se sinta culpado. Todos os historiadores de alto nível fazem esse tipo de exercício. Se você conhece algum livro aí de ficção, ou mesmo de história, que trate também sobre a contrafactualidade, indica aí pra mim, que eu quero ler. Bota aí nos comentários, tá legal? Obrigado aí pela sua audiência. Até o próximo programa. E siga a Quinta Brigada!